Vamos hoje falar sobre um clássico do cinema que depois de 100 anos voltou a ter uma nova versão. Mas antes de falarmos sobre esse clássico, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Nosferatu é um clássico do cinema. Primeiro, por toda a questão daquela parte de trabalhar luz e sombras. E segundo, porque é um marco também na questão do expressionismo alemão. Quem conhece a história original, nós acompanhamos Thomas, que vai até a Transilvânia tentar vender uma casa, um imóvel, vamos assim dizer, né? Que era uma grande mansão. Porém, a pessoa que estava vendendo esse imóvel não era lá uma pessoa, e sim um vampiro, que acaba se apaixonando pela sua querida esposa e indo atrás dela. Gente, Nosferatu, a primeira versão, foi lançada em 1922 e é um marco no expressionismo alemão, justamente porque trabalha aquela questão de luz e sombra, questão de expressão. Era um filme que literalmente não tinha falas. Nathalie, mas eu vi o filme e aparecia legenda. Ok, gente, poderia sim aparecer legenda, mas você via o filme que não tinha aquela questão de você escutar a voz da pessoa. Tudo era interpretado apenas com expressões e você conseguia acompanhar simplesmente a história sem ter uma função, uma questão de áudio, de voz pela pessoa. Anos depois, em 2024, fizeram uma nova versão. A ideia realmente, eu acho que dessa nova versão era meio que trazer a história original de 1922 com algumas mudanças, isso é um fato. Porém, temos de ser sinceros, essa nova versão de Nosferatu teve um impasse dividido, em que algumas pessoas gostaram e outras não, justamente porque principalmente aqueles apaixonados por cinema, porque temos de admitir, realmente Nosferatu é um grande marco pela toda a apresentação e expressões que os próprios personagens nos transmite, sem ter uma grande história, uma grande elaboração, vamos assim dizer, para transmitir a fala do personagem. Mas temos que ser sinceros em outra questão, gente. O filme de 1922 foi uma obra não autorizada de Drácula de Bram Stoker. Então, nunca teve realmente uma autorização do próprio autor de fazer essa história. Diferente já a de 2024, já não teve esse impasse, essa barra, porque já fazia mais de 100 anos que o filme havia sido feito, então acabou caindo em domínio público. Outra coisa é que existem mais, eu acho que 2 ou 3 versões da própria história de Nosferatu, em que, tecnicamente, pelo que eu entendi, tentaram sempre se manter fiéis ao primeiro, ao original. Como eu disse, gente, o de 2024 tentou sim manter algumas coisas fiéis, porém, não é possível manter tudo fiel. Nós estamos no século 21, em que nós temos uma tecnologia mais avançada, nós temos um modo de fazer um trabalho mais avançado, transformando aquele filme, que apesar de ser um marco histórico, em algo um tanto diferente. Uma das diferenças entre o de 1922 e o de 2024 é o próprio Conde Orlok, que na primeira versão, no original, o Conde Orlok tinha mais uma aparência meio raquética, né? Como se fosse mais um rato do que um verdadeiro vampiro. E até a própria questão dele, quando atacava as suas vítimas, ele atacava no pescoço, enquanto esse novo Conde Orlok não ataca as vítimas no pescoço, e sim no coração. Essa nova versão de 2024 traz uma versão tanto mais assustadora, no questão de não ter cabelos, suas roupas então todas desgastadas, uma coisa bem mais esquelética, para transmitir algo bem mais medonho. Uma outra diferença é a questão do professor Albin Herbert von Prass. Enquanto no original ele era um médico que trabalhava na ala psiquiátrica, nessa nova
nova versão, ele será um professor que trabalha com a parte de ocultismo. Então a gente já vê essa diferença, fora o fato que ele terá um destaque muito maior do que o que teve no primeiro filme. Outra diferença é a questão dos amigos do Thomas, que é o Friedrich e a Anna. No original, eles não tinham muito um destaque, eles tinham uma pequena aparição, mas nada que fosse muito importante. Enquanto nessa nova versão, eles ganham um foco maior, estando sempre com a Ellen e toda aquela questão de tudo que ela passa, até ao ponto de ter um final trágico, né, gente? Outra diferença é o próprio personagem da Ellen. Sinceramente, gente, quando eu vi Nosferatu, o original, eu sempre me questionava o que tinha acontecido com ela pra ela enlouquecer desse jeito, porque nós acompanhamos que o Conde Orlok se apaixona por ela a partir do momento em que vê a foto dela no medalhão. Isso no de 1922. Simplesmente, vamos dizer, fica fissurado por ela e quer ir atrás dela. Enquanto ele tá num ponto e ela tá do outro lado, ela simplesmente tem atitudes um tanto estranhas, mas nunca se deu uma ideia muito clara de por que ela ficou isso. Eu sempre me perguntava. Talvez vocês tenham entendido e eu não. Peço desculpas por isso, gente. Mas essa é a questão. E nesse filme de 2024, transmite uma coisa mais sobrenatural. Eu achei interessante porque deram uma base melhor pra Ellen, que ela era médium e tinha a capacidade de se conectar com esse vampiro. Então, desde pequena, ela sempre teve uma ligação muito forte com o Orlok, em que ela tinha meio que um modo de controlar ele, em que os dois tinham meio que um relacionamento. Basicamente, o que dá a entender, também fizeram essa mudança, é a questão do relacionamento, de um triângulo amoroso. Eu achei essa parte um tanto forçada demais, vou ser bem sincera, mas deu uma ideia, acho que mais clara, de por que a Ellen acaba ficando meio maluca, meio doida. Porque assim, no original, ele se encanta com ela vendo a questão da foto dela no medalhão. Enquanto nesse de 2024, não é muito a questão da foto em si, mas sim a mecha de cabelo que ele pega no medalhão do Thomas. Outro ponto também, gente, de diferença é a questão do Thomas. No original, o Thomas não tem coragem de enfrentar o Conde Orlok, enquanto nessa nova versão ele chega um momento que ele tenta enfiar uma estaca no peito dele, porém não consegue, gente. Existem milhões de outras diferenças entre o original e esse de 2024. Porém, assim, na minha opinião, gente, eu acho que ainda o filme transmitiu uma ideia bacana. Claro, tem mudanças. Ai, Nathalie, mas não ficou tão decente. Isso vai realmente ter uma divisão, né? Alguns vão preferir realmente de 1922 e outros vão preferir o de 2024. Na minha opinião, os dois são muito bons. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com seu detalhe. Realmente, não dá pra negar que o de 1922, ele tem uma questão assim mais rica em transmitir toda a história apenas com expressões, gente. Entende? Sem precisar de falas, comunicação, pessoas mexendo a boca, entende? Nesse sentido, como eu disse, ter a fala da pessoa transmitindo a informação. Então, assim, eu acho nesse sentido que não dá pra negar. O filme é extremamente rico. Porém, tem que aceitar que, literalmente, é um filme muito antigo e tem cortes extremamente bruscos. Mas que naquela época não era uma questão assim que via nesse sentido, isso vai ficar ruim, justamente porque era um único rolo. Eles não poderiam ficar toda vez, essa filmagem ficou ruim, vamos fazer de volta. Era um trabalho caro. Esses rolos pra fazer filmes eram caros. Então, existia momentos em que, essa cena não ficou boa, eles cortavam, colavam pra fazer. Então, existe isso no filme, tem todo esse corte brusco muitas vezes. E hoje em dia já não tem mais isso. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia muito mais prática. Não ficou boa essa cena, vamos fazer de volta. Não, é tudo digital. Não tem como perder um rolo de filme pra refazer uma cena. Não era uma coisa que saía tão gasto. É gigantesco que eu vou ter que comprar um outro rolo. Claro, dá
gasto para refazer cenas, isso é um fato, mas antigamente tinha toda essa questão, né? E outro ponto, eu acho que muito interessante também, que eu vi, é que eles mantiveram em muitos momentos aquela questão do preto e branco, porque naquela época o filme era preto e branco, existia sim, em certos momentos, aquela parte mais amarelada que existe no filme, porém, não existia cores, como é o de 2024. Existe sim partes, cenas coloridas e tudo mais, mas muitas coisas a gente vê que manteve aquela parte sombria do preto e do branco, de brincar com aquela parte das sombras, entende, gente? Então eu acho que isso ficou muito bacana. Eu acho que pelo que dá pra que eu vi, utilizaram certas cenas do original nesse novo filme, entende? Pra manter ainda o mais próximo possível. Como eu disse, gente, o filme não é 100% fiel. Ele é meio maluco, realmente, mas se você parar pra pensar, o de 1922 também é meio doido, estranho toda essa questão e a expressão, mas ele é interessante. Se você não assistiu, gente, dá uma chance, ele tá no catálogo da Amazon Prime e tirem a conclusão de vocês. Analisando de 0 a 5, eu acho que o filme dá pra ser um 4,5, tá? Mas isso é uma opinião minha. Existem coisas questionáveis, sim, claro, existe. Mas ele ainda é um filme interessante de se ver. Todo o trabalho que fizeram, tentando manter meio algumas coisas do original, com mudanças no roteiro, mas que ainda prende a atenção de você. Se você é fã do expressionismo alemão, não sei se vai ter uma grande paixão por esse filme, justamente porque nessa nova versão não existe tanto uma questão de expressões. As expressões maiores eu acho que são da própria Ellen, mas de resto não é tão grande como foi o original. Mas se você ficou interessado, eu ouvi muita gente falar sobre Nosferatu, dá uma chance e veja no catálogo da Amazon Prime e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Nosferatu, tanto o original quanto esse de 2024, o que você achou? Qual é a sua opinião? Não, Nathalie, eu gostei mais do original. Não, Nathalie, eu gostei dessa nova versão. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gosta desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!